Então, boa tarde, pessoal. Vamos retomando as atividades. Agora, bloco de linfomas T. Então, sempre começando com... Deixa eu ver aqui só. Tá, eu vou falar de linfomas T, NK do intestino. Tá, as alterações e novas entidades que apareceram. Tem uma entidade provisória bastante interessante. Começando com o caso clínico, paciente sexo masculino, 62 anos, com história de tosse e múltiplas pneumonias, com perda de 5 quilos em 2 meses. Fez uma tomografia, a gente via uma lesão um pouco mal delimitada, mas sólida, e foi feita a biópsia por agulha. Eu não tenho o HE, tenho só o H da imuno. Aqui é uma imunonegativa, tá? O CD20. Tá? Mas aqui, voltando para a morfologia, a gente via completamente obliterada a arquitetura pulmonar, né, por uma proliferação de células pequenas. Você vinha ainda alguns espaços alveolares obliterados, uma proliferação vascular e essas células pequenas com aspecto linfóide. Ali, o CD20, né, aqui o CD20 negativo, o CD3 bem positivo, difuso e forte, CD8 também, CD56, e aqui um resumo do painel, né, positivo. A maioria dos T, né, CD3, CD2, CD8, CD56 que a gente mostrou. TIA1, CD57, o KM7 bem elevado. Negativo, CD20, CD4, CD5, CD30, ALK1. A hibridização foi negativa e o FOXP3 também negativo. Então, com esse painel, né, na biópsia de agulha, um linfoma de células T periférico sem outras especificações. Depois do diagnóstico, seguiu para estadiamento clínico e radiológico. Não foram evidenciadas outros sítios com doença. Sorologias negativas, HIV, HTLV. E fez, nesse processo de estadiamento, uma nova tomografia antes de começar a QT. E a lesão tinha desaparecido. Assim, não foi uma biópsia aspirativa, tá? E ficou essa dúvida, né? Assim, só com aquela biópsia por agulha, né, a lesão sumiu sem tratamento. Então, a regressão da lesão, ficou essa dúvida e foi feita uma nova biópsia. Na nova biópsia, né, a gente via basicamente alterações reparativas, regenerativas, alguns nódulos linfóides, mas muita fibrose, né, uma fibroplasia, antracose, hemosiderina, fibrose, alguns nódulos linfóides, áreas necróticas de permeio, e foi feita a imuno, né? Um pouquinho área de necrose isquêmica. E, nesses focos necróticos, deu positivo CD3, CD8, CD56, e aqueles nódulos linfóides no meio da fibrose eram reacionais. Tá? Então, só esse foco necrótico foi positivo mesmo, painel da biópsia. Né? Então, foco necrótico com o mesmo perfil imunistoquímico e o parênquima, alterações inflamatórias. Então, o paciente foi submetido à lobectomia, né, que só vê aquela área de necrose. E, na área correspondente, a gente via uma área de fibrose, fibroplasia, né, e margeando um nódulo necrótico, aspecto necrose isquêmica, sangramento. Aquele mesmo aspecto que beliscou, né, a biópsia, beliscou essa área, né, mas só necrose de aspecto tumoral. Então, parênquima pulmonar com nódulo necrótico e as mesmas alterações reparativas. Então, ficou a dúvida para a discussão.
que aconteceu com a lesão, né, sem tratamento, nesses 3 meses? Então, o diagnóstico estava errado, era apenas uma área de inflamação crônica, que resolveu. É um linfoma que regrediu espontaneamente, foi um milagre, né, e ninguém tem a menor ideia do que seja, né. Bom, como a lesão regrediu, né, junto em reunião, não foi feito nenhum tratamento para o paciente, não tinha mais lesão. Só que, 3 meses após a segunda tomografia, o paciente chegou na emergência com dor abdominal aguda e o diagnóstico clínico de abdômen agudo, fez uma laparotomia exploradora e viu um sofrimento de um segmento de alça de delgado e foi retirado, né. Na macroscopia tinha realmente um espessamento difuso na parede, né, que a gente vê aqui, a parede bem espessada, né, e ocupada, né, por um componente celular bem denso, né, e aqui desse lado. Então, primeiro, essa primeira área do espessamento maior, né. Então, o padrão difuso, que a gente vai ver difusionando as fibras, né, bem denso, né, com células redondas, um padrão mais monótono. E, no outro lado, a gente via um espessamento da mucosa, né, com aquelas que, com muitas células linfóides, de aspecto linfóide, do mesmo aspecto da área que eu mostrei anteriormente, aqui percorrendo a mucosa, né, com agressão. Né, então, agora com esse material, né, a gente vê, será uma doença celíaca, um MALT, né, com essa agressão da mucosa, um linfoma de células T associado à enteropatia, ou doença de Crohn, né. Então, foi feita a imunistoquímica, CD20 totalmente negativo, CD3 positivo, CD8, também naquela área dentro da mucosa, permeando células epiteliais, CD56 positivo, TIA1, KM7 bem alto, hibridização negativa, e aqui eu copiei e colei da biópsia pulmonar, porque o mesmo perfil, o mesmo painel imunistoquímico da lesão pulmonar. E agora, linfoma de células T periférico NOS, acompanhando o quadro do diagnóstico anterior do pulmão. Linfoma de células T NK extranodal tipo nasal no intestino. Linfoma de células T associada à enteropatia, clássico. E o linfoma de células T associada à enteropatia tipo 2. Né, aqui ainda a classificação anterior, que é justamente que a gente vai discutir a nova classificação que teve uma alteração nessa nomenclatura. Então, nosso diagnóstico, linfoma de células T associado à enteropatia, tá, um tipo 2, em que a primeira manifestação foi extraintestinal com regressão espontânea. Tá, existe alguns casos descritos, né, mas a maioria em linfonodos cervicais, tá, cerca de 10% a 15%, pode abrir um quadro de manifestação extraintestinal e, às vezes, com regressão espontânea. Foi feita quimioterapia e transplante, mas, mesmo assim, o paciente faleceu 15 meses após o início do tratamento. Só lembrando que vai ter prova de título de especialista no congresso, e quem não se inscreveu e tem interesse, acho que até dia 1º de abril acabam as inscrições. E aqui, os linfomas de célula T no intestino, já com a nova classificação. Né? Então, aqui teve a separação, né, do antigo tipo 1 clássico, e o tipo 2, né? Então, existe agora o linfoma de células T associado à enteropatia, que é o antigo tipo 1. Tá? Então, o relacionado à doença celíaca é só esse tipo. Tá? O tipo 2, o antigo associado à enteropatia tipo 2, agora é linfoma intestinal de células T epiteliotrópico monomórfico. Tá? Então, teve essa separação, não tem mais tipo 1 e tipo 2, tá certo? O antigo tipo 1 é esse, associado à enteropatia, e o antigo tipo 2, células T epiteliotrópico monomórfico. O linfoma de células T NK extranodal tipo nasal acomete, né, o intestino, continua do mesmo jeito, bem como o NOS. E aqui, uma nova lesão, né, ainda característica provisória na classificação, tá, que é desordem linfoproliferativa indolente de células T, que a gente vai discutir também. Então,
Como eu falei, na classificação antiga, 2008, eram 2 subgrupos para o linfoma associado à enteropatia, tipo 1 e tipo 2. Agora foi dividido em 2 entidades distintas. Tá? Então, o antigo tipo 1, que é agora linfoma de células T associada à enteropatia, é a ATL. Como eu falei, como o nome diz, está intimamente relacionado com a doença celíaca, né, pacientes de descendência europeia, polimorfo, né, o padrão polimórfico, e derivado de células T alfa-beta. O antigo tipo 2, né, o linfoma intestinal de células T epiteliotrópico monomórfico, é distinto, não está associado à doença celíaca, principalmente populações asiáticas e hispânicas, tá? E, ao contrário do EATL, associado à enteropatia, é monomórfico, né? Lá tem um pleomorfismo maior, e aqui é monomórfico, positivo para CD8, CD56 e MATK, que a gente vai discutir. Tá? Os ganhos no cromossomo 8q24, que envolvem a mutação MYC, também podem ser encontrados, e é derivados de células T gama-delta. Então, aqui, os dois, né, para a gente ver associado à enteropatia, né, um pouco mais pleomórfico, né, células agrícolas, e aqui são... E aqui, o epiteliotrópico monomórfico, tá? Células bem monótonas, que é o antigo tipo 2, tipo 1. E essa imunistoquímica, né, que foi descrita para o epiteliotrópico monomórfico, né, a positividade para uma tirosina quinase associada a megacariócitos, positividade forte em mais de 80% no epiteliotrópico monomórfico e negativo, tá, no associado à enteropatia. Essa tirosina quinase, ele tem um papel inibitório no controle da proliferação de células T. Ainda está sendo estudado, não tem muito artigo, mas já tem alguns relatos da relação também dessa tirosina quinase em câncer de mama e cólon. Aqui o artigo, né, que foi descrita essa relação dessa tirosina quinase associada a megacariócito com o linfoma T epiteliotrópico monomórfico. E aqui a ilustração do artigo, né, você vê que lembra bem o caso, né, um padrão monomórfico, espessamento difuso da parede, positividade CD3, CD8, CD56, TIA1, o EBR negativo, e aqui essa imunistoquímica dessa tirosina quinase bem positiva, e interessante que descreve que é negativo no associado à enteropatia. Praia da Lagoinha, acho que só tem mais essa de praia, tá? Para a gente não ter tanto sofrimento. Então, outra atualização relacionada aos linfomas intestinais, né, como eu falei, que é essa entidade provisória, tá? Que é essa desordem proliferativa indolente de células T do trato gastrointestinal. Tá? Pode ser qualquer parte do trato gastrointestinal e é dividido, são 2 tipos. Tá? Um relacionado à célula T mais CD8 e outras células NK. Essa NK, né, tem um pouquinho mais de atipia, tá? Mas é clinicamente mais indolente. Foi descrito quase simultaneamente, né, por um grupo japonês e o grupo da JAF, e batizaram por nomes diferentes. Né? O pessoal do Japão chamou de gastropatia linfomatoide e a JAF chamou de enteropatia de células NK, mas a mesma lesão. E o outro tipo, né, as células são menos atípicas, né, linfócitos pequenos, com baixo KM7, mas é um pouco mais agressivo. Né? Os relatos de maior agressividade, nesses casos, com o passar do tempo, pode progredir para uma alteração clonal. E aqui é chamado de desordem linfoproliferativa indolente de células T. Também um grupo da JAF descreveu nos Estados Unidos. E aqui o trabalho da JAF, da enteropatia de células NK. E aqui é o que a gente vê, né, que a biópsia é um espessamento difuso, e tudo isso aqui é positivo para CD56, né, que assusta. Né, se pegar uma biópsia gástrica, né, com esse filtrado inflamatório, você vê que é T e marca CD56, né, assusta bastante. E o outro tipo, né, a doença linfoproliferativa indolente de células T, né, também com agressão, né, as células são menos atípicas, mas podem estar relacionadas a uma maior agressividade. E aqui, uma comparação dos dois, tá? A doença indolente de células T e a enteropatia de células NK. Tá? Então,
a doença indolente, mais homens que mulheres, geralmente adulto, tá? Intestino mais do que estômago, e tem relação, em alguns pacientes, com doença de Crohn. Tá? Geralmente, os casos que progridem são os casos que também são CD4 positivo. Então, são pequenos linfócitos, pouca mitose, filtrado discreto, tá? Com discreto epiteliotropismo, mais positivo, principalmente CD4 e CD8, desculpe, e CD4 são os mais agressivos. CD56, negativo, índice de proliferação baixo. E a enteropatia de células NK, então CD56 positivo, tá? Principalmente estômago, né? Mas aqui também pode acometer crianças e todo o trato gastrointestinal, mas foi descrito primariamente no estômago. Tá? Lesões podem persistir, recorrer ou resolver. Tá? Elas são um pouco mais atípicas, as células podem ser mais pleomórficas, mas clinicamente ela é mais indolente. E aqui, que é mandatório você fazer uma lesão CD56 positivo, o EBV é negativo. Né? E o principal diagnóstico diferencial, né, o linfoma TNK, que aí o EBV é positivo. Aqui, já terminando, é um resumo de todas as lesões, né, de células T do intestino, né, do trato gastrointestinal, melhor dizendo. Né, então, aqui, a principal alteração, né, que é a divisão, né, tipo 1 e tipo 2 não existe mais, né, existe o linfoma associado à enteropatia e o epiteliotrópico monomórfico, tá certo? Então, esse primeiro, relação com doença celíaca, com polimorfismo. Interessante que podem haver células bem atípicas, Hodgkin-like, e que marcam CD30, tá? Com expressão variável, pode marcar. Então, fenótipo agressivo. Epiteliotrópico monomórfico, sem relação com doença celíaca, como o nome diz, epiteliotrópico e monomórfico, tá? E pode ser CD56 positivo também. Aqui os dois que já persistiam, né, mesmo sem alteração, linfoma de células TNK e linfomas de células TNOS. A enteropatia de células NK e a desordem linfoproliferativa indolente, entidade provisória, tá? Provavelmente a enteropatia de células NK saia da próxima classificação, fique como uma lesão reacional benigna. E o principal ponto de estudo é essa de células T do TGI que tem uma relação maior com a evolução para linfoma. Mas, curso indolente, tá? Importante aqui na enteropatia de células NK fazer a hibridização do EBV para diferenciar do linfoma de células TNK. No artigo da JAF, ela discute bastante a história de você discutir muito com o clínico, né? Antes de você liberar, né, uma lesão dessa, uma células T CD56 positivo. Às vezes, o material de biópsia é muito pequeno, né? Você pega só metade da lesão e você não consegue nem fazer direito todas essas imunos. Você já vai pensar que é T já no segundo painel, no terceiro painel, e nem vai ter como fazer depois o EBV ou o EBE. Então, discutir, porque o curso clínico é bem indolente. Tá? Se às vezes você libera como um linfoma TNK, vai pedir revisão mesmo, então você tem que discutir com gastro, discutir com hemato. Então, era isso, gente. Essas duas principais alterações na classificação nova, né, a separação do linfoma da doença celíaca, né, e essa entidade provisória que ainda está sendo estudada. Obrigado.